Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula é uma aula de nivelamento, nivelamento número 10. Nivelamento é porque são conteúdos que são importantes lá para o nosso terceiro trimestre. Nosso assunto hoje é genética e meio ambiente. Vamos ver os objetivos. Relembrar os conceitos básicos de genética, envolvendo os aspectos ambientais e também da saúde humana. Você sabia que 15% das gestações terminam em aborto? Às vezes a mulher nem percebe que ela engravidou, mas ele teve um aborto. Por que isso pode acontecer? Pode ser que seja uma má formação, que aquele feto que estava se formando, ele ia ser inviável, então acaba acontecendo o aborto. De 3 a 5% dos recém-nascidos, as crianças que chegam a nascer, eles têm uma anomalia congênita. O que é anomalia congênita? É alguma coisa que saiu do padrão normal. Então, o padrão normal é desse jeito, o número de cromossomos, os membros, o padrão normal. Mas de 3 a 5% das crianças nascem com alguma anomalia genética, alguma coisa congênita. Alguma coisa aconteceu nesse processo que saiu da dita normalidade. Estima-se que 50% desses abortos espontâneos têm relação com esses defeitos congênitos. Tinham tantos erros ali na genética que esse indivíduo, esse embriãozinho, não conseguiu terminar de se formar. E 7% desses abortos espontâneos, eles têm a ver com agentes que são teratogênicos, ou seja, agentes que agem no gene, no conjunto genético daquele indivíduo. Então, o que é teratogênese? São substâncias ou agentes externos ao genoma que eles dão danos no embrião. Por exemplo, está se formando o embriãozinho ou está se formando ainda óvulos e os espermatozoides. Algum efeito externo agiu sobre aquele conjunto do genoma daquele indivíduo e que mudou a ordem, mudou a posição, o número dos cromossomos, e aí acaba que aquele indivíduo ele se torna inviável para continuar se desenvolvendo e nascer. Então, são substâncias e agentes externos ao genoma. Pode se refletir em quê? Pode ocorrer a perda da gestação, mas pode ser má formação, alteração funcional, retardo no crescimento intrauterino, Então, aquele bebê lá não desenvolve completamente, distúrbio neurocomportamental, Mas quais são esses agentes que vão interferir lá, agentes externos que interferem lá no genoma? Pode ser medicamentos, drogas, radiações, uma febre muito alta que a mãe tem logo no início da gestação, pode dar má formação desses genes, diabetes, epilepsia, poluição ambiental. Existem agentes externos poluentes que podem interferir lá no genoma do indivíduo. E o que eles podem fazer? Eles podem fazer a mutagênese. O que é mutagênese? É o processo que altera a informação genética. Então, o gene, eles têm um padrão, eles têm uma ordem específica para eles terem, e para eles funcionarem. Acontece que, se mudar essa ordem, alterar qualquer ordem desses genes, ele vai dar uma mutação. Por que mutação? Porque os genes, na ordem que eles são, eles dão determinada característica. Porém, se eu mudo a ordem, aquela característica que vai ser copiada se expressa. A mesma coisa que eu tenho um livro de receitas e eu tenho os ingredientes. E na hora de eu copiar esses ingredientes, eu mudei. Em vez de colocar chocolate, eu coloquei chocolate ao leite, eu coloquei chocolate branco. O produto final vai mudar. Então, é a mutagênese. Ocorre uma troca, um errinho ali na ordem das bases nitrogenadas que vai alterar a característica. E ele pode ser por causa natural, então é comum isso acontecer. O nosso corpo ele tem mecanismos que regem, não vão deixar acontecer, mas pode acontecer espontaneamente. Mas também pode acontecer pela exposição de agentes mutagênicos, E essa mutação pode gerar câncer, pode gerar doenças hereditárias, Por exemplo, chumbo e cádmio são
elementos químicos. Eles podem produzir efeitos na mitocôndria. O que é mitocôndria? Lá na nossa célula, nós temos as organelas celulares. Cada um faz uma coisa. E a gente tem a mitocôndria. E ela é responsável pela energia. Já foi estudado que o chumbo e o cádmio, eles vão ter efeitos lá na mitocôndria. Se aquela célula tem uma alteração na mitocôndria que produz energia, o que pode acontecer com aquela célula? Vai afetar a transferência da energia e vai afetar o sistema do reparo do DNA. Então, muitas outras mutações podem acontecer. Praguicidas. O que são praguicidas? Também são chamados dos defensivos agrícolas. Eles são usados para eliminar pragas, por exemplo, de uma plantação. Então, digamos que eu tenho uma plantação de trigo e eu tenho ali uma lagarta que vai comer as folhas do trigo. Então, o que eu faço para evitar essa lagarta? Eu vou lá e jogo uma praguicida, jogo um veneno, né, que ele vai matar essa praga. Então, eles também são chamados de agrotóxicos ou são defensivos agrícolas. Por que defensivos? Porque eles vão defender aquela cultura, né? Então, eles acabam matando aqueles seres que poderiam destruir a plantação. E esses praguicidas, eles são poluentes. Muitos deles são poluentes. E alguns deles podem afetar lá o nosso DNA. Por exemplo, é o caso do DDT. O nome dele é dicloro, difenil, tricloroetano. Então, é o nome correto. A gente chama de DDT, né? O que ele faz? Ele afeta a reprodução de aves, contamina o ambiente, pode provocar quebras e alterações em animais. Então, pode afetar o humano? Pode. Se o homem entrar em contato com esse DDT, com esse defensivo agrícola, pode alterar também o genoma humano. Mas por que a gente colocou primeiro aves e mamíferos? Porque, pense, eu joguei aquele DDT lá na plantação, né? As larvas vão se alimentar, né, daquele DDT e vão morrer. Mas digamos que elas se alimentaram e vem uma ave e come. Esse DDT vai passar lá na ave. O que vai acontecer? Vai ter influência lá na genética dessa ave. Então, e dos mamíferos também, né? Roedores, por exemplo, que ficam ali naquele local. E aí vai acontecer mutação. Se o homem entrar em contato, também pode acontecer mutações ou aberrações cromossômicas. Vamos para uma atividade, olha. Por que nós devemos nos preocupar com as alterações em nosso DNA? Como que a genética do meio ambiente pode afetar a vida do planeta? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto com a resposta.
E aí, gente, porque, como que a gente tem que se preocupar com as alterações lá no nosso DNA? Será que é perigoso alterar geneticamente a minha célula? Como que a utilização da genética pode afetar lá na vida do planeta? Então, olha, algumas exposições a fatores de risco podem apresentar danos ao DNA, mutações genéticas, né? Vão alterar a função do gene, assim como a sua estrutura e sua função da proteína especificada pelo gene. A interação mais conhecida é a exposição radiativa e o surgimento do câncer. Então, olha, nosso DNA ele tem um jeito certo de funcionar. Se eu sou exposta a um fator de risco e alterar esse gene, vai alterar a proteína final. E isso pode dar problemas. Pode gerar mutações, pode gerar câncer. Se for numa célula reprodutora, por exemplo, no óvulo, no espermatozoide, pode formar um indivíduo com problemas, com aberrações cromossômicas. Então, por isso que é importante, né? Entender a genética do meio ambiente, entender como que ele pode afetar a vida humana. Então, nesses tempos de Covid, foi se estudado muito a genética, como que esse vírus se comporta nos humanos, né? E uma das coisas que eles perceberam é o seguinte: será que há predisposição genética para casos graves de Covid? Então, os estudiosos, os cientistas, eles estudaram os casos graves do Covid, quais eram os problemas mais graves, e eles começaram a relacionar com a genética. Será que determinado padrão genético vai ter casos mais graves ou não de Covid? Então, olha que interessante. Pesquisadores da Rússia, eles mostraram uma correlação entre casos graves da doença com uma predisposição genética no baixo desempenho de moléculas que identificam o vírus. Então, olha, quando entra um agente externo no nosso corpo, um vírus, por exemplo, nosso corpo percebe que algo entrou e que não vai fazer bem. E ele vai mandar uma resposta imunológica. E os cientistas russos, eles perceberam que pessoas que têm o DNA deles, em que eles não têm aquela rápida percepção de que chegou um agente etiológico, eles têm um caso mais grave de Covid. Então, nesse caso, os pesquisadores da Rússia viram que sim, que é a predisposição genética, né? Elas têm baixo desempenho nessas moléculas que identificam o vírus, e isso é genético. Outra pesquisa analisou pessoas que não tinham quadro de risco. Quadro de risco, por exemplo, é obesidade, diabetes, são quadro de riscos. E eles analisaram as pessoas que não têm esse quadro de risco, mas que eles apresentaram quadro grave da doença. E eles perceberam que os fatores de risco também aumentam o fator de gravidade lá do Covid. Então, pesquisadores identificaram que genes associados ao cromossomo 3. Então, pessoas que têm uma desordem nesse cromossomo 3 têm mais possibilidade de ter casos graves das doenças. Um estudo feito por pesquisadores alemães e suecos, o que eles fez? Eles analisaram os genes do cromossomo 12. Esses genes, eles dão uma melhor resposta imunitária, ou seja, entrou um agente externo, meu corpo logo identifica e começa a combater. E olha que interessante, esses genes lá do número 12 que tem uma melhor resposta imunológica, têm origem lá nos neandertais. Então, mostrando, né, como existe uma transmissibilidade genética. Olha, radiação, você sabia, você conhece a palavra radiação? Sabe o que é radiação? Então, olha, radiação é a energia que provém de uma fonte, viaja pelo espaço podendo penetrar vários materiais. Então, radiação, ela pode ser natural ou não. Por exemplo, os raios solares. É uma radiação, ela viaja pelo espaço. Mas existem radiações que podem entrar lá na nossa célula, lá no nosso DNA e afetar a ordem desses genes. Então, o nível da exposição, né, vai variar de acordo com a atividade do homem. Por exemplo, uma pessoa que trabalha diretamente aplicando aqueles praguicidas, ela vai ter mais chance de ser exposta a esse agente. Então, pessoas, dependendo da atividade daquela pessoa, ela vai ter mais risco à exposição dessas radiações ou não, né? E essa radiação pode trazer benefícios, mas também pode trazer riscos à população que está sendo exposta a esse efeito radiativo.
as radiações ionizantes, elas podem afetar a estrutura do DNA. Observem aqui na imagem junto comigo, olha, eu tenho o DNA, radiações ali, ó, eles penetraram lá na célula e mudaram a estrutura do DNA. Então, o que ele pode fazer? Ele pode gerar câncer, por exemplo. Então, existem as radiações naturais, que vêm do Sol, por exemplo, ou a própria Terra, e existe a radiação, que são aquelas que o homem produziu. A gente também chama de evitável e não evitável. Tem como a gente evitar a radiação solar? Não. Claro que porque ela é natural. Claro que a gente pode se proteger, né? Mas evitar completamente não. E as evitáveis, né? Que são aquelas não naturais que são produzidas pelo homem. Vamos lá para uma outra atividade. Já vimos como as radiações podem causar danos a seres humanos, mas será que ela vai ter efeito no meio ambiente? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto com a resposta. E aí, gente, será que as radiações podem afetar lá o meio ambiente? Se eles são capazes de entrar nas células do homem, por que não entrar, né, nas células dos animais também, dos outros seres vivos? Então, olha, o processo de contaminação do meio ambiente acontece em cadeia. A partir do momento que o solo é contaminado,
A vegetação que nele crescer também vai ser contaminada. Os animais que se alimentarem dessa vegetação também sofrerão consequências da radioatividade, muitas vezes desenvolvendo doenças e anomalias diversas. Além do solo, a água contaminada também vai se propagar, né? A radioatividade por onde ela passar, afetando desde peixes até a vegetação de rios e mares, favorecendo uma série de desequilíbrios nos organismos que compõem esses ecossistemas. Então, é uma reação em cadeia. Eu coloquei radioatividade em algum local e, se for na água, todos os locais onde a água passar, ela vai estar mandando aquela radioatividade. Então, ela tem sim uma influência no meio ambiente, vai ser uma reação em cadeia. Olha, os efeitos da radioatividade no corpo humano. Quando a gente fala em radioatividade, geralmente a gente vai pensar nesses raios, nesses elementos químicos radioativos. Então, um exemplo bem comum é o caso do lado de Chernobyl. Aquele local onde houve a bomba, né? E ele tem elementos o Chernobyl é do acidente do Chernobyl, né? Ele tem elementos radioativos. Foi comprovado que as plantas que tem ali sofrem mutações, onde tem água, aquela água vai contaminando, né? Então, quando a gente pensa em radioatividade, a gente já imagina os efeitos que eles podem ter, né? Vamos aqui ler essa entrevista para a gente ver o que a radioatividade pode ter lá no corpo humano. Ó, em pequenas doses, a exposição à radiação não oferece riscos à saúde. Quando você vai tirar um raio-x, por exemplo, aquele raio-x, aquela dose mínima lá, vai causar um grande problema? Não. É necessário que você faça os raios-x. Por que a pessoa que tira o raio-x, ela se esconde? Ela vai para uma outra salinha? Porque ela está muito mais propensa a riscos, né? A exposição. Então, ela usa proteção. Então, em pequenas doses não oferece. O corpo tem tempo suficiente para substituir as células que eventualmente tenham sido alteradas ou destruídas. Agora, em doses extremas é fatal. Na literatura médica, o câncer é um dos problemas mais associados à radiação. Isso porque a radioatividade pode afetar o relógio biológico das células, fazendo com que elas cresçam desordenadamente, formando tumores. Então, as nossas células, elas têm mecanismos onde, por exemplo, alterou o DNA lá, né, o material genético, a ordem dos cromossomos, o corpo consegue perceber e arruma. Se tiver tão errado, ela consegue até eliminar essa célula. Então, se você é exposta por pouco tempo, a célula vai reparar aquele dano. Agora, uma exposição muito grande, aí o teu corpo não consegue reparar aqueles danos e pode gerar câncer. Olha, os tumores induzidos pela radiação não aparecem antes de 10 anos a contar das doses recebidas. Em caso de leucemia, o intervalo cai para 2 anos. Esse período entre exposição e o aparecimento do câncer é chamado de período latente. De acordo com a estimativa da Sociedade Americana do Câncer, em um grupo de 100 pessoas, 42 irão sofrer câncer ao longo da vida. Se você gostou dessa notícia, se você se interessou, você pode apontar a sua câmera aqui para o QR Code ou então entrar na revista, no site da revista para continuar lendo sobre ela. Então, nessa aula nós lembramos conceitos básicos de genética e também como que ela envolve conceitos ambientais e na saúde humana. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!